Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast vizinho. Quem fala sou eu, José Carlos Júnior, vulgo Zeca, diretamente de Los Angeles, Califórnia. E eu tô aqui com ela hoje, Gabriela Ono, certo? Tudo bem? Tudo ótimo. Finalmente a gente conseguiu se ver. Finalmente, verdade. Depois de muito tempo tentando, mas deu certo agora. Maravilhoso. Antes da gente começar a conversar, deixa eu só agradecer o pessoal que sempre apoia a gente, né? Enfim, tem todos os patrocinadores lá no Brasil, a DG Candy, vou colocar o QR Code aqui, vocês já estão acostumados. Vou deixar aqui no link da descrição do vídeo do YouTube, né? O cardápio digital da DG Candy, você consegue encontrar aí na sua região. Se por acaso não estiver disponível na sua região, você pode também tentar no iFood. Se não tiver disponível nem no cardápio digital e nem no iFood, quer dizer o quê? Como eu já falei algumas vezes, que você mora longe demais. Então embaixo do QR Code tem o @, você consegue chamar, aí eles mandar um direct e eles vão ver se é possível atender a sua região, sim ou não, enfim. Queria agradecer a To Go Edu, né, que foi a empresa que trouxe a gente para cá, dessa vez está possibilitando a gente fazer esse bate-papo aqui com a Gabi, enfim, e outras coisas que vão vir por aí. A gente está criando conteúdo já aqui mais ou menos uma semana e queria agradecer a To Go, beleza? Como vocês podem ver, a gente está aqui, né, acho que na câmera dá para ver um pouco mais distante a placa de Hollywood lá no fundo. E, pô, um lugar icônico aqui em Los Angeles e eu acho que tem tudo a ver com esse bate-papo que a gente vai fazer hoje, né? A gente se conheceu, acho que você tinha o quê? Uns 15 anos? 15 anos foi na viagem que você fez pra Disney lá, né? Eu já falei algumas vezes aqui do trabalho lá com a Forma, enfim, que eu fazia acompanhando as viagens e você fez a viagem pra Forma. Pra Disney lá que a gente se conheceu. E muita coisa aconteceu de lá pra cá e vamos começar a trocar essa ideia aqui. Deixa eu ver se eu sei um pouco, mas a ideia aqui o pessoal já está acostumado. Eu procuro não pesquisar muito sobre as pessoas antes, justamente para eu poder vir aqui e fazer as perguntas. Uma coisa, eu tenho esquecido ultimamente disso. Eu acho que eu já cheguei no topo e não estou mais precisando. Galera, se inscreve no canal, pô. Né? Faz uns 2 episódios que eu esqueci de falar isso no começo. Galera, se inscreve no canal, dá aquela moral. Você que está assistindo a gente, compartilha, pô. Faz um vídeo, um stories, marca a gente, marca a Gabi. As redes sociais vão estar todas aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você estiver vendo ou assistindo, vendo ou ouvindo pelo Spotify, também dá essa moral, clica lá, avalia a gente pra plataforma entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Certo? Vamos lá. Quando a gente se conheceu, você tinha uns 15 anos, depois você também trabalhou lá na Forma, né, e tal, acompanhando alguns grupos, e em algum momento você mudou direto pra cá. Como é que foi pra trabalhar com cinema? Conta um pouco pra gente do como é que foi esse rolê aqui. Eu vou te entregar cada vez pra não ficar igual o Faustão, sabe? Ficar puxando Com certeza. Não, eu com 15 eu fiz a viagem da Forma mesmo pra Disney, né? Você era um dos monitores. Aí eu me formei no ensino médio, fui fazer audiovisual, bacharelado em audiovisual. No meu último ano na faculdade, as coisas começaram a dar uma acalmada, mais ou menos, né, porque é TCC, mas deu uma acalmada. Aí eu falei, quero viajar também, né? Eu falei, vou fazer como monitoria da Forma. Mas eu já estava com a intenção de vir para cá, para Los Angeles, porque também ter viajado com a Forma foi essa intenção de, tipo, não vou pegar um trabalho fixo, porque se eu pego alguma coisa fixa, aí depois, como faz para sair, eu já estou planejando ir viajar para Los Angeles, me mudar para Los Angeles. Então, achei que a Forma era o melhor jeito de, tipo, meio que me despedir um pouco do Brasil também, né? Porque eu não sabia quanto tempo eu ia ficar fora. Acabei ficando fora por 6 anos, sem voltar. E nunca voltou? Não, voltei só agora em agosto, setembro. Então, tipo, 6 anos direto aqui em Los Angeles. Viajei aqui dentro do país, mas pro Brasil não tinha ido. Sentia falta da comida. A gente encontra, né, os buracos aqui no meio de Los Angeles que tem uma outra coisa brasileira, ou coisas que são relativamente substituíveis. Comida mexicana, né? Não, mas tem até uma padaria bem legal ali perto da Disney, a Disney Studios, não o parque, né? Que se chama Portos e é uma padaria cubana. Eles têm uma versão de coxinha. Dá uma salvada legal, assim, quando dá aquela vontade, já ajuda. Mas aí eu me mudei pra cá, fiz faculdade de cinema aqui, fiz mestrado no caso, né, porque já tinha bacharelado no Brasil. E aí, quando você estuda por pelo menos 1 ano num curso superior, você ganha o que eles chamam de OPT, que é Optional Practical Training, que é 1 ano para você praticar tudo que você aprendeu no curso. Então, eles te dão meio que um visto de trabalho por 1 ano, que é a extensão do seu visto de estudante, e aí você pode trabalhar na sua indústria, o que é bem legal. Quando eu vim para cá, já estava pensando nisso. Eu falei, poxa,
oportunidade de trabalhar aqui, né? E aí depois disso fui atrás de outros vistos, fui atrás de ficar aqui e consegui ficar. Maravilhoso. Cara, isso que você falou é muito louco, né? Até para contextualizar, eu falei da To Go Edu, que é a empresa que a gente está aqui, a gente trouxe um grupo de estudantes, né? E eles me convidaram, eu vim junto com eles, aproveitar para gravar esses conteúdos e tudo mais. E a gente visitou algumas universidades aqui, né? San Diego City College, quando a gente estava lá em San Diego, e a gente foi na UCLA, aqui ontem, né? A gente foi visitar lá o campus. E como que funciona? Vamos lá, você estudou cinema lá no Brasil, né? Se formou, terminou lá, beleza? E aí você decidiu vir pra cá, certo? Nesse momento, qual que é o processo que precisa ser feito, assim, por exemplo, eu tô falando do leigo aqui totalmente, tipo, o cara decidiu vir, ele aplica a partir de onde? Qual foi o rolê, qual foi o trâmite que você fez lá? Então, tem certas diferenças. Para bacharelado, a maior parte das faculdades, elas requerem que as pessoas façam o SATs, que é tipo o vestibular deles. No meu caso, a escola que eu fiz, que foi a New York Film Academy, eles não necessariamente requerem isso porque eles são uma escola especializada, escola de artes, no caso, né? Faculdades como a UCLA, USC, que são as maiores faculdades aqui de Los Angeles, elas vão pedir esse vestibular. E honestamente, nós brasileiros não somos preparados muito para fazer esse vestibular deles, não. É muito difícil. Não é que é difícil. A gente, no Brasil, a gente é treinado a fazer várias matérias num tempo longo, né? Você vai gastar o tempo que você quer gastar ali com cada matéria, é por sua conta. O SATs, eles têm, tipo, segmentos. E é, tipo, 20 minutos para cada segmento. Só que você sai da sala de cada segmento. Não é, tipo, você tem 20 minutos, aí, tipo, passou, eles entregam outra. Não. É, tipo, você sai da sala e volta pra sala. E a questão são 20 minutos para, tipo, 20 questões. E aí, muitas dessas coisas tem, tipo, leitura ou tem que fazer conta. Então, tipo, eles aqui são treinados por muita questão de tempo. Não é de conhecimento no geral. Obviamente, conhecimento você tem que acertar as respostas, mas eles são preparados dentro de um tempo muito específico. No Brasil, a gente não tem essa preparação. O que é o mesmo para o TOEFL, que é o teste de proficiência em inglês. Eu fiz uma primeira vez, não deu muito certo, porque a gente no Brasil não é treinado por questão de tempo. E aí eu percebi isso fazendo essa prova. Aí comecei a treinar de novo com um timer no meu lado ali o tempo todo, né, cronômetro, porque eu tinha que aprender a fazer tudo dentro daquele tempo. E não só fazer dentro daquele tempo, é fazer com menos tempo para você conseguir revisar, né? Então, não é apenas conhecimento da língua, conhecimento das matérias, o que seja, é você saber fazer as coisas no tempo. O que é, às vezes, até mais difícil de aprender. Eu imagino perfeitamente, porque assim, não tem nem como perguntar o que você acha melhor, o que você acha mais fácil. A questão é jogar o jogo, né? Então, se aqui é assim, você quer se aplicar pra cá, é assim, é isso que você tem que fazer, ponto e acabou. Mas eu acredito que seja mais difícil, porque você está se preocupando com uma coisa além do seu conhecimento, com correr quanto tempo, né? Com certeza. E também tem os outros fatores que no Brasil a gente não pensa muito, porque aqui no caso lá, a gente não pensa muito na questão, minhas notas são mais ou menos, mas eu só passando no vestibular, tá tudo bem. Aqui, eles vão olhar suas notas, eles vão olhar quais foram os extracurriculares que você fez, questão de trabalho voluntário e tudo mais. Tipo, eles te veem como uma pessoa inteira, né, e não apenas a sua nota do vestibular deles. É bom. Isso é bom, só que no Brasil a gente não se prepara para isso também. Aqui, os adolescentes no ensino médio, eles passam o tempo inteiro pensando, tipo, eu tenho que fazer sei lá quantos extracurriculares, tenho que fazer trabalhos voluntários pelo menos uma vez por mês, ou que seja, qual seja o trabalho deles. Muitas vezes eles viajam para países de terceiro mundo para, tipo, construir casa, e aí isso já vai para o currículo deles também. E, tipo, no Brasil a gente pode até fazer os nossos trabalhos voluntariados, mas não é, tipo, pensando em isso vai parecer legal para uma faculdade, né? Porque a faculdade no Brasil não pensa nesses fatores. Uma coisa que eu fiquei feliz que eu acabei não vindo fazer bacharelado aqui é porque eles ensinam tudo de novo, tipo, matemática, no caso inglês, né? Não seria a literatura. Ciências. Eu fiquei tipo, gente, eu já estudei isso no ensino médio, eu não preciso isso de novo, eu não quero fazer de novo. Ainda mais eu que tava fazendo artes, né? Eu fiquei tipo, gente, ainda bem que
não vim para fazer bacharelado, que mestrado já não tem essas coisas. Porque tipo, eles já assumem que você tem uma educação básica feita, né? Então, eu fiquei bem feliz que eu vim só fazer mestrado, porque daí eu foquei realmente em cinema. Isso é muito louco, né? Porque, tudo bem, eu entendo que a matemática, que nem a gente falou, eu acho que são coisas que não mudam. Mas na hora que você... Na hora que você... lembrando que a gente tá aqui, né? Só pra deixar claro, eu contextualizando pra vocês, eu não vou nem editar, né? Cara, a gente tá num lugar público aqui, a gente pegou uma vista legal, então tem pessoas passando aqui e tá tudo certo. Mas, voltando, aí a gente falando sobre a questão de matérias, né? Acho que matemática não deve ser igual em todo lugar, chato em qualquer lugar, né? Isso é a minha opinião. Mas alguma das matérias que você aprendeu... Óbvio, vou nem falar de geografia, essas coisas que a galera, acho que aqui não é muito fã de geografia, né? A gente já viu vários conteúdos assim. Teve alguma coisa que você teve uma dificuldade além... não tô falando pela questão do idioma, mas tipo assim, o que eu aprendi no Brasil era diferente daqui. A visão sobre, sei lá, história, alguma coisa assim, não sei se chegou a ter isso. Era muito diferente do que a gente vê lá? Eu acho que, na verdade, eu acabei aprendendo mais no geral, só porque, tipo... Os meus colegas eram muito internacionais, então tinha americanos, mas tinha mais tipo chineses, muita gente da Europa, tipo do norte da Europa. Então eu acabei acho que aprendendo muito mais coisas assim de história deles ou de como eles veem o mundo do que realmente tipo muito diferente. Foi realmente tipo existem realmente perspectivas diferentes no mundo. E é interessante isso, tipo, ver alguns preconceitos que certas regiões têm, misoginia também, cada país tem a sua misoginia meio diferente. Crianças. O medo agora da criança é o puxar o fio e as coisas caírem. Já bateu um medinho, mas tudo bem, vai dar tudo certo. Então, acho que o legal de Los Angeles também, que no geral é que nem no Brasil, que é tipo... muito misturado as coisas. Los Angeles é uma cidade muito misturada, né? Eu acho que, na verdade, eu tenho muito mais amigos internacionais do que americanos aqui. Tipo, o americano com quem eu mais me interajo ali é o namorado do meu amigo. Porque é meu amigo é brasileiro e aí o namorado dele é americano. Aí é o único ali que realmente estou convivendo. Mas... eu acho que não foi... vim aqui, tipo, com a mente meio aberta, sabe? Pra receber informação, entender como as pessoas veem o mundo de uma maneira diferente. Isso é muito legal, porque eu já vi muita coisa sobre... Eles usam até um termo, cidade santuário, né? Mais ou menos isso, que recebe, né? Dizendo que Los Angeles recebe muito bem as pessoas de fora. E aí vamos levar pro lado da profissão aí, do cinema, enfim, né? Essa indústria... Vou dizer a visão que a gente tem do Brasil, tá? Não é minha área e tal. Que é uma coisa muito americanizada, né? Então, a gente vê pelo próprio Oscar, né? Até aqui um lugar... A gente tá aqui no complexo do teatro do Dolby Theatre, que é onde, né, acontece a premiação do Oscar. É uma coisa mais americanizada. Todo ano, quando tem o Oscar, a gente vê sempre uma polêmica ou outra sobre algum filme que é muito bom, que não é da indústria americana. Enfim, e... como que como eu posso dizer, esse meio recebe as pessoas que não são americanas? Tipo, pô, é de boa, não, sofrimento total, como é que foi? Como é que é esse rolê? Eu acho que depende. Eu acho que é pior para os atores, porque tem muita questão de sotaque, que eles não querem, né? Tipo, alguns atores conseguem manter o sotaque, tipo a Sofia Vergara, porque é a personagem sempre que ela tá, né, fazendo ali. Mas outros atores já não conseguem, ou tem preconceito. E os preconceitos nunca são, tipo, na sua cara, né? O que eles chamam de microagressão, né? É sempre essas microagressões. Um dos meus amigos aconteceu muito com ele, que ele trabalha mais em teatro aqui, musicais. E aí, esses comentários, tipo, o diretor vai lá e fala: você consegue fazer isso? Você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. E aí, quando chega nele, é tipo, você fazer isso, você consegue? Sabe, tipo, ele não jogou na sua cara, tipo, você é menos porque você é brasileiro, que você é latino. Não, ele não falou isso, porque ele também não quer ser processado, né? Mas essas coisas que te afetam, tipo, será que eu não sou capaz, né?
Comigo, felizmente, nada disso aconteceu ainda. Eu tive sempre um grupo muito de suporte, assim, porque também muitas pessoas com quem eu interagi são internacionais em si. Então, eles entendem como é sair do seu país para vir fazer filme aqui, para vir trabalhar na indústria aqui. Então, eu tive muito esse apoio. Mas a gente ouve as histórias, né, de terror, assim, de como as pessoas já passaram por sufocos, passaram por misoginia, passaram por assédio. De novo, novamente, não passei por essas coisas, felizmente, espero nunca passar, né? Mas ainda existem certos problemas aí, mas pelo menos as coisas, tipo, o Oscar agora ele tá com medidas de diversidade, que o filme tem que ter tantas pessoas de culturas diferentes, tanto na frente da câmera quanto atrás da câmera, para ser elegível para o Oscar. Teria que pegar certinho a lista, mas eles estão tentando abrir isso para forçar mesmo. Tipo, as pessoas falam, não dá para ficar forçando as coisas. Tipo, não dá, mas por enquanto a gente tem que forçar até que seja algo natural, né? Eu entendo, tipo, realmente, tem gente que fica chateado que a Pequena Sereia é uma mulher negra. Mas, gente, é uma sereia. Deixa a menina. Canta maravilhosamente, linda. Deixa a menina. Tipo, forçado. E daí que é forçado? Enquanto não for natural, vamos ter que forçar. Então, faz parte da vida aqui. A gente tem que ir aos poucos criando representatividade. E uma coisa que eu quero fazer é trazer a representatividade brasileira para cá também. Porque muitas vezes os brasileiros são representados por uma mulher latina em geral, que às vezes nunca fala português. Um que me irrita muito é o do filme do Facebook, que o Andrew Garfield era para ser um personagem brasileiro. Ele é britânico, o ator, né? Eduardo, né? Exato. Eduardo. Então, é uma coisa que, tipo, beleza, ele é maravilhoso naquele filme, nada contra. Vai, mais força para você, né? Mas, ao mesmo tempo, tipo, era um papel que podia ter ido para um brasileiro, né? Então, eu quero trazer mais pessoas para cá, eu quero trazer mais representatividade na tela para os brasileiros, né? A Bruna tá fazendo um trabalho super legal, o Wagner, o Rodrigo Santoro, tá todo mundo ali, né? Conseguindo colocar o Brasil de uma certa maneira, mas a gente podia ter mais, né? Você acha que, assim, eu acho que isso é meio... essa galera, de fato, tá abrindo caminhos. Você percebe que realmente está sendo eficaz isso, no sentido de que, pra gente, a gente tá falando do Brasil gigantesco, e a gente tá falando, sei lá, de 4, 5 pessoas que chegaram aqui em Hollywood, eu digo pelo fato de ser o topo do cenário, né? Mas você consegue ver mais em bastidores que as pessoas começam a pensar nos brasileiros com um olhar diferente, tipo assim, pô, essa fulana é competente pra caramba e é brasileiro. Pô, então eu acho que talvez eu possa dar mais uma credibilidade pros brasileiros. Até pelo fato de, em vários filmes, você vê é o que nem você falou, um britânico representando um brasileiro. Você acha que com essa galera chegando, a Bruna, o Rodrigo Santoro, o Wagner, enfim, tá rolando uma mudança de visão do povo brasileiro? Eu acho que está ajudando, sim. Sempre ajuda, né? Qualquer representatividade no lado positivo sempre ajuda. Mas antes do filme do Besouro Azul ser lançado, eu tinha ido para uma exibição de imprensa, que o diretor estava lá. E aí lá no finalzinho do evento, eu falei para ele, tipo, obrigada por, né, contratar uma brasileira para representar, né, uma personagem no seu filme. E ele falou que, tipo, eu queria uma brasileira. Eu queria que essa personagem fosse brasileira, porque os brasileiros não são representados na comunidade latina. Então, tipo, eu acho que tem pessoas que, né, estão começando a prestar atenção nos brasileiros, que estão começando a prestar atenção no Brasil como na América Latina também, porque essa questão também. Quando a gente está no Brasil, a gente não pensa muito nesse negócio de América Latina, mas a partir do momento que você pisou aqui, você virou latino. Mas aí também você não é latino o suficiente porque você não é hispânico. Então tem todo esse conflito de ser brasileiro aqui também. E no meu caso também ser asiática. Aí confunde todo mundo. Então, eu acho que ajuda, sempre ajuda. Se a gente também contar mais nossas histórias, levar também produções para o Brasil, para mostrar o Brasil de maneira diferente, né?
Porque acaba que é sempre, tipo, Velozes e Furiosos no meio da favela, né? Tá aí uma cena que, cara, pô, eu gosto muito de Velozes e Furiosos, inclusive ontem a gente foi, né, lá na casa do Toretto lá e tal, mas a cena deles no Rio de Janeiro, que o cara fala, acho que é o Dwayne Johnson que saca a arma pro The Rock, e ele fala, aqui é o Brasil e todas as pessoas têm uma arma. Falo, mano, que Brasil é esse que os caras tão pensando, né? Isso é muito louco, eu acho que é meio que essa visão ainda que os caras têm do Brasil, né? Não, e ainda tem o último filme do Velozes e Furiosos, eles estavam no Brasil de novo, só que dava muito pra ver que era um estúdio. Não era o Brasil, era tipo coqueiros aleatórios. E eu fiquei tipo, gente, vocês nem quiseram me... Quanto dinheiro que vocês têm pra gastar com esse filme, vocês não quiseram nem ir ali pra Copacabana, sei lá, escolhe algum lugar. Mas realmente ainda tem muito essa visão da pobreza no extremo, né, do Brasil. Tem essa visão da mulher, né, que é muito sexualizada, samba, tudo mais. E a gente tem muito mais para oferecer do que só essas coisas. A gente é isso de uma certa maneira, porém temos muitas outras coisas que não são representadas na mídia internacional, pelo menos, né? No Brasil a gente ainda consegue algumas coisas. É muito doido. Eu não assisti ainda o Besouro Azul, pra falar a verdade. A Bruna, ela faz uma brasileira? Ela é brasileira mesmo no filme. Legal. Eu tava assistindo esses dias, inclusive no voo vindo pra cá, o Focus, que é do Will Smith e tal, que o Rodrigo Santoro tá, e só que lá ele faz um argentino, né? E óbvio, né? É nítido que o Brasil precisa melhorar. Eu falo sempre que o Brasil fica muito atrás no marketing, né? Eu acho que o Brasil é tão bom quanto vários outros países, mas é muito ruim no marketing. A gente se vende mal pra um monte de coisa. É muito louco, porque a visão que o pessoal de lá do Brasil tem é que, por exemplo, aqui tudo é perfeito, né? E quando a gente tá aqui, a gente tem mania de falar que lá tudo tá errado. Cara, mas tem muita coisa aqui que não funciona como deveria funcionar. E no Brasil tem muita coisa que funciona muito melhor do que aqui. Eu posso dar vários exemplos, mas um que a gente sempre levanta é, pô, aquilo lá tem o SUS é foda. Aqui, enfim. Mas pega muito no marketing. E aí um exemplo que eu ia dar é justamente isso do filme. Cara, eles... Tudo bem, tem um contexto ali, mas... Por que não ser um brasileiro, já que o ator seria um brasileiro, tá ligado? E a gente fica meio fora dessa comunidade latina aí também. E aí qual que... Não sei se esse papo existe, mas muitas vezes eu acho que falta, mesmo nos filmes daqui, contar histórias brasileiras. Né? Então, por exemplo, esse filme do Focus, cara, aquilo podia se passar em São Paulo ao invés de Buenos Aires. Tem poucos filmes que daqui, você vê vários filmes daqui que se passam em algum lugar da América Latina e poucos são de fato no Brasil. Você acha que, aí vamos falar também um pouco da sua função aqui, do seu papel, existe espaço para se colocar histórias de brasileiros, tipo histórias no Brasil, e óbvio que para fazer sentido aqui, vamos colocar tipo um Velozes e Furiosos, a história é daqui, mas sei lá, algo acontece no Brasil, ou não, sei lá, pela distância, existe algum assunto nesse sentido? Eu acho que existe sim, e uma das provas é um dos episódios de Black Mirror. Que aquele episódio do videogame que os dois caras estão usando realidade virtual, foi tudo gravado em São Paulo, praticamente. Eu fiquei sabendo disso, mas foi gravado em São Paulo. Por que eu falei disso? Acho que foi num estúdio, que é um estúdio que é lá na Barra Funda, acho que é uma coisa assim, não sei se... Mas a história não se passa em São Paulo, né? O que eu tinha visto é que o diretor queria que fosse tipo numa cidade que pudesse ser qualquer cidade, e São Paulo passava essa impressão pra ele. E aí gravaram tudo lá, tanto que quando a primeira vez que eu assisti eu fiquei tipo, parece São Paulo? Que loucura. Aí eu fui pesquisar, tipo, e eles existe tipo umas reportagens mostrando, tipo, a boate e tal, foi aqui onde eles gravaram na ponte e tal. Então, tipo, eu acho que tem sim a possibilidade, que não precisa ser histórias até, tipo, brasileiras, mas eles podem utilizar o Brasil, porque isso também ajuda a nossa economia, porque daí eles estão usando as pessoas dali, estão levando dinheiro para lá, né? Então, acho que não é só contar as nossas histórias, mas também usar o Brasil para cenografia, no geral. O que eu penso, assim, óbvio, né? Não tinha nem pensado nesse... Eu assisti esse episódio e eu fiquei sabendo depois, mas eu não confesso que não reparei assistindo.
Claro, na questão econômica, eu acho que é interessantíssimo, né? Você usar o Brasil, enfim, pra isso. Mas eu digo, por exemplo, esse episódio que foi gravado lá, talvez, se durante o episódio deixasse claro que é lá, acho que poderia incentivar outras pessoas, entendeu? Porque, não sei, tô pensando agora como business aqui. Gera um dinheiro pra lá, mas acaba sendo mais custoso pra eles se moverem pra lá, entendeu? Então, já que vai até lá, cara, mostra o que tem de bom, porque na cabeça, eu sempre uso como exemplo o episódio dos Simpsons, né? Tipo, o episódio dos Simpsons que é lá, cara, tá todo mundo jogando bola e macaco correndo pela rua. Cara, isso não é real em lugar nenhum, sei lá, talvez no extremo da Amazônia, mas, cara, não é real. E eu digo, talvez fazer aparecer mais, assim, sabe? Tipo, são poucos. Não vou nem conseguir listar agora. Eu lembro de Velozes e Furiosos, que de fato você fala, ó, isso aqui é no Brasil. Aí tipo Rio, mas aí o diretor era brasileiro, né? A produção é americana, mas o diretor era brasileiro. E mesmo assim os macacos roubam as coisas, tá ligado? E aí, mas eu digo mais, enfim, colocar o Brasil como parte de histórias, assim, sabe? Que parece que o Brasil é uma parada, apesar do tamanho gigantesco que é, parece que é um bagulho tipo do outro lado do mundo. E aí vamos falar um pouco sobre o que você tá fazendo hoje, né? Eu vi, teve a indicação ao Emmy, né, do documentário. Queria que você falasse um pouco disso, pra gente, né, até pra poder contar pro pessoal. Antes da gente chegar nesse ponto, eu queria que você falasse, né, você terminou lá os estudos e tal, beleza, veio pra cá, explicou mais ou menos como funciona, mas pra se inserir no mercado, uma entreguinha ali no meio, pra se inserir no mercado, como que foi isso, tipo, qual foi a primeira porta que você bateu, qual foi o primeiro contato que você fez, enfim. Deixa eu aproveitar só um minutinho pra ver como é que tá ali. Com certeza. Então, o meu curso, um dos requerimentos era fazer estágio. Então, teve uma feira de profissões lá, né, tudo mais, que veio uma galera. E aí sai entregando currículo loucamente, porque né, também para os créditos ali da faculdade você precisa fazer. E aí teve uma pessoa em si que eu comecei a encher o saco dela, né? Que era uma produtora pequena. Falei, para créditos apenas, né? Da faculdade. Aí eu consegui esse estágio. Fiquei com ela até o final do curso. Que foram só 2 anos de curso mesmo também. E aí ela foi me patrocinar para eu ficar aqui. Fiquei aqui por um tempo, fiquei com ela por um tempo. Aí com outros trabalhos que a gente acabou fazendo com outras pessoas. Eu acabei indo para outra pessoa, que foi meio que durante a pandemia, que essa pessoa ainda tinha trabalho, a minha outra chefe não tinha mais, então me mudei, comecei a fazer trabalhos com ela. E aí, ela é australiana, né? Então ela estava na Austrália nessa época, aí depois que a pandemia acabou, ela conseguiu vir para cá. Começamos a fazer mais alguns realities, que honestamente não saíram em lugar nenhum. Ela falou, quero fazer coisas, só que, tipo, não ressoou com as pessoas. E aí a gente começou a fazer documentários. E é esse documentário o primeiro documentário que a gente fez, que é My Transparent Life, que é sobre 2 pessoas trans aqui em Los Angeles, um homem e uma mulher, durante o início ali da transição deles. Esse filme a gente gravou em mais ou menos um ano, a produção inteira, né, com pós-produção também, foi mais ou menos 1 ano e meio. E aí... Isso é o tempo normal ou demorou mais ou menos? Normal, assim, depende, acho que documentário depende muito do tópico, porque tem tópicos que você tem que realmente, tipo, gravar por anos para finalmente ter alguma coisa, ou às vezes se é um tema assim que vai acontecer em 2 semanas, você grava em 2 semanas e passa o resto editando, né? Então o documentário varia. E aí esse filme a gente ganhou essa indicação ao Emmy, que vai acontecer a princípio agora em janeiro. Vamos ver como é que vai ser com a greve dos atores, que ainda tá rolando, né? Mas eu acho que eles devem acabar essa greve logo, porque a temporada de prêmios está chegando e sem os atores essa temporada não vai acontecer. Então acho que vai se resolver logo, porque dos roteiristas já foi resolvido, então a dos atores deve ser resolvida logo também. E aí eu fiz muitos outros documentários, fiz um monte de documentário de sobrenatural, né? Coisas de fantasma, ETs, tudo mais. Que você pira fazer? Ou... Foi meio por causa do trabalho, assim.
Mas foi divertido ao mesmo tempo. A gente foi na casa da Invocação do Mal. Vibe bem intensa, assim, né? Eu acho que o primeiro dia foi o pior dia, porque você assiste o filme, né? E aí você vai lá pra aquela casa e você fica, ai meu... Onde fica a casa? A casa fica em Rhode Island, que é embaixo de Boston. Tipo 1h30, mais ou menos. Então, foi tenso, assim, não vi nada. Graças a Deus. Mas tinha lá os investigadores sobrenaturais, eles levaram aquelas coisinhas que pisca, que faz barulho. Piscaram, fizeram barulho, entendeu? Tipo, e já fiquei, bacana, divertido. Obrigada. Eu falei, acreditando ou não, estou entrando na casa com muito respeito. Sim. Só estou aqui para observar, não me sigam de volta. Fica aqui. Só tô aqui para dar uma visita, dar um oi, tô indo embora daqui a pouco, pode ficar tranquilo. Então, os últimos 3 anos foram bem intensos e divertidos nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu tô tentando ir um pouco mais pra ficção, porque esse foi o meu objetivo desde o início. Meio que cair no documentário, tudo bem, mas também foi divertido. A sua parte mais é de roteirista? Eu sou roteirista e produtora, mais produtora do que roteirista. Eu escrevo também, mas o meu foco é em produção. Aí eu tô com um documentário agora que eu tô pretendendo gravar no Brasil, né, que é sobre o Candomblé. A gente começou a nossa campanha de crowdfunding, de financiamento coletivo. Então estou trabalhando nisso agora esse mês inteiro, né, para chamar a atenção à produção. Vamos deixar o link aí pra galera. A gente manda, com certeza. Ajudem a gente, por favor. É um tema legal, eu prometo. Então, eu quero mostrar... Esse é um dos jeitos que eu também quero mostrar o Brasil, mostrar outros aspectos do Brasil que o resto do mundo não conhece bem. Porque o meu objetivo é mostrar o Candomblé de uma maneira que o mundo ache interessante também, sabe? Não é só para o brasileiro. Tem muito brasileiro que realmente não entende o que o Candomblé é. Mas eu quero levar esse filme para o mundo, mandar em festivais que sejam na Europa, aqui nos Estados Unidos, para mostrar o Brasil de outras maneiras também. Cara, isso é muito louco, né? De você estar falando, porque realmente, nem no Brasil... Eu acho... Outro dia eu vi era um comentário, eu acho, de um post, que na verdade ele é muito mais amplo do que eu vi. O problema do brasileiro é a interpretação de texto. Mas na verdade do brasileiro, no geral, assim, o problema... Cara, eu acho que tudo do Brasil se resolveria em interpretação de texto e interpretação no geral das coisas. Não que eu seja um gênio, né? Mas, cara, às vezes eu falo, cara, essa pessoa... Isso tá acontecendo porque as pessoas não entenderam qual era o rolê. E é muito bom, assim, quando se contam as histórias. E você falou aí, né, durante agora essa última parte, sobre a questão da greve dos atores. Explica pra gente um pouco melhor o que é esse rolê, o que eles estão exigindo. Eu sei que, assim, como greve, eles não estão falando com ninguém, né, tá? A gente até falou de umas indicações que você deu pra gente fazer aqui, que algumas pessoas não estavam participando por conta da greve. Quais são as exigências e o que tá rolando? Então, esses contratos que os sindicatos têm com as grandes produtoras acontecem a cada uns 3 anos, mais ou menos, né? E é muito essas questões de ter condições boas em set, ter condições de salário decente para as pessoas, porque o Robert Downey Jr. e a Margot Robbie estão bem na vida. Eles não precisam dessas condições. Quem precisa dessas condições são os figurantes, são os extras, são os personagens que são menores, assim, em séries. Porque o resto, eles estão bem, relativamente. Mas por que os grandes param tudo também? Porque eles têm que fazer parte ali da comunidade. Porque se eles trabalham, não é justo com a galera que, né, tá... Eles não conseguem trabalhar sozinhos. Exato. Dá pra ter o principal se não tiver o... Exato. E tem que apoiar o sindicato no geral, né? E o fator que eles estão, né, falando bastante é essa questão da inteligência artificial. Porque a gente já sabe que... Perdão, foi meu pé. A gente já sabe que os atores mais populares são escaneados, né, para fazer efeitos visuais e tudo mais. Fazer eles caindo de lugares, voando ou o que seja. Só que agora o que eles querem fazer, por exemplo, é escanear um figurante que está sendo pago entre $150 a $200 por dia
para ser escaneado e eles utilizarem a imagem daquela pessoa quando eles quiserem, sem pedir autorização, sem pagar extra. Então isso não é justo. Lógico que não. É igual o último episódio do... Último não, né? O primeiro episódio da última temporada do Black Mirror. Tipo assim, beleza, você assinou lá e beleza, nunca mais você vai receber. Vai ser um programador ali e já era. Isso já tá rolando? Isso já rola de uma certa maneira com os grandes, né? Tipo, o Chris Pratt com certeza foi escaneado para eles fazerem lá o boneco dele. Toda essa galera que faz super-heróis, eles já foram escaneados de alguma maneira, porque vários efeitos especiais, ou visuais no caso, têm que ser feitos pelo computador para a questão de segurança deles também, para eles não se machucarem. Porque se um ator se machuca, parou a produção, ferrou tudo, né? De helicóptero, vulcão, tem que ter alguma coisa lá. Exato. Então, os atores grandes já estão sendo escaneados, mas obviamente eles estão ganhando, tipo, de 5 a 30 milhões, dependendo de quem você é, de qual filme que você está fazendo. O Tom Cruise, por exemplo, ele mesmo se paga, porque ele é produtor dos filmes dele, né? Então, ele, nas produções dele, acho que ele deve ganhar pelo menos uns 50, pelo menos, milhões. A Margot Robbie também, com Barbie, ela ganhou um monte porque ela é produtora e atriz do filme, né? Então, esses atores, é meio que tudo bem, mas também não é justo ficar utilizando a imagem deles, né? No futuro, sem pedir permissão. Porque aqui tem uma... No Brasil também deve ter, eu não sei direito as leis de entretenimento lá, mas aqui tem uma lei que é de você... poder se autopromover. E se você usa a imagem de uma pessoa que é pública, porém pessoal, assim, uma pessoa, né, física, que os políticos, eles não têm esse direito. A partir do momento que você virou político, todo mundo pode usar a sua imagem e o problema é seu, porque você é uma pessoa extremamente pública. Mas atores, apesar de eles serem pessoas públicas, eles ainda têm a sua vida privada. Então, esse direito de publicidade ainda pertence a eles. Então você não pode simplesmente pegar a imagem do Chris Evans e fazer um desenho do Capitão América e tentar vender aquilo. Obviamente que as pessoas fazem e, tipo, às vezes são criadores tão pequenos que não vale a pena processar. Mas se for, por exemplo, uma marca, tipo a Nike fazendo uma propaganda com o Capitão América usando o rosto do Chris Evans e o Chris Evans não permitiu isso, eles estão infringindo os direitos de publicidade do Chris Evans. Mas esses de inteligência artificial, que é a briga, tem rolado sem permissão? Tipo... É que não é tipo sem permissão, você assina um contratinho falando que você vai dar permissão pro resto da vida, eles não precisam vir pedir permissão de novo. Eu li, aceito e desejo continuar sem ter lido. Exato. Então não é que não tem permissão. Se você assinar falando que eu te dou permissão de utilizar a minha imagem para sempre, do jeito que você quiser, você deu a sua imagem para sempre, né? E aí, se você não quer fazer isso, você simplesmente não é contratado, não é, né? Então, por isso que eles têm que colocar essas regras realmente ali escrito no contratinho para esses grandes estúdios não fazerem isso com as pessoas. Eu acho que é justamente esse o ponto, né? Porque assim, agora eu entendi, porque é meio absurdo, né? O cara usar a tua imagem sem você permitir. A questão é que eles acabam permitindo, porque caso eles não permitam, eles vão perder contratos. Então você acaba sendo obrigado a fazer, porque senão, beleza, você não vai fazer, tem outro que faça. Então precisa rolar uma greve geral para que, tipo assim, galera, ninguém pode fazer. Porque se fizer, vai ferrar todo um sistema. É basicamente isso. Né? Cara, e é muito louco, né? Que isso mostra que se tá acontecendo umas coisas absurdas num meio tão visado quanto esse, imagino que não tá rolando em outros setores e tudo mais, né? Enfim, e a gente tá falando, você falou nomes gigantescos aí. Dentre os menores, tô falando produtoras menores e tal, isso já é um problema ou os problemas são outros nesse caso? Durante esse período foi provado que as produtoras menores estão respeitando os sindicatos, né? Porque rolou, por exemplo... Todo mundo é obrigado a participar de um sindicato ou não, os atores? Chega um ponto que sim. Se você tem certos trabalhos que são sindicalizados e aí você tem que entrar.
Diretores também, tem certos trabalhos que são sindicalizados, roteiristas também. Então, se você está muito no independente lá, tipo, lá embaixo no independente, não precisa. Mas conforme você vai trabalhando em projetos maiores, você tem que entrar, porque também é questão de proteção para você. Então, e aí tem toda a parte de, tipo, custos médicos, tudo mais, que meio que incluem no pagamento anual que você faz para o sindicato. Então tem seus benefícios também, né? E esses sindicatos são controlados por pessoas que foram eleitas por uma votação, né? Perguntei isso porque não existe a possibilidade de, tipo assim, ser uma parada que está sendo manipulada por alguém que vai se beneficiar disso, né? Porque até isso, a gente tem medo lá no Brasil. O sindicato, não sei, você vai ver o presidente do sindicato foi indicado por alguém que vai se beneficiar daquela situação toda. Então é uma parada que todo mundo confia no sindicato, porque foi eleito. E normalmente essas pessoas que são presidentes do sindicato são quem? São ex-atores? Normalmente é isso? Normalmente é. Entendi. No Brasil funciona desse jeito também? Ou lá todo mundo é da Globo já? Não muito, é diferente, tipo, é difícil estabelecer um sindicato quando as condições de trabalho ainda são meio mais ou menos, tá todo mundo tentando se inserir, porque eu sempre falo para as pessoas, tipo, aqui, se você vai em um bar, um restaurante, qualquer coisa assim, pra, né, só hang ali, e você falar, tipo, quem é que trabalha na indústria? Tipo, pelo menos metade do bar ou do restaurante vai levantar a mão. Lá no Brasil, você tem que saber onde as pessoas estão, você tem que ser convidado pro rolê, que se você só conseguir descobrir e só aparecer, as pessoas vão ficar, tipo, pessoa estranha, aparecendo no rolê do nada. Então, todo esse negócio de fazer parte da comunidade no Brasil já é mais difícil. Então, e por causa disso, não existe muito comunidade. Não é nem comunidade, é um clubinho no Brasil. Então, e tem muito essa coisa de, tipo, querer pegar todos os trabalhos para você, porque não tem tanto trabalho que nem tem aqui. Então, essa parte da comunidade de dividir emprego, de recomendar as pessoas existe, porém é mais raro no Brasil. Aqui eu ainda senti mais comunidade aqui do que lá no Brasil em relação à indústria do cinema. E aqui também tá muito mais avançado, né, nesse sentido, tipo, digo no sentido do cinema, né? Lá a gente tem uma produção audiovisual contínua, mas eu acho que é monopolizado ainda, né? Estúdios Globo ali e tal, e, enfim, filmes, novelas. Também a questão dos editais requerem certas condições, tipo, tem toda uma questão de pontuação da produtora, porque eles não vão passar o projeto para qualquer produtora também, né? Porque é muito dinheiro que eles estão dando para fazer os filmes. Então, se você não tem como confiar naquela produtora que ela vai entregar alguma coisa decente, você não vai dar 4, 5 milhões para aquela produtora. Você vai dar para uma que você sabe que entrega, mesmo que não seja, tipo, de maior qualidade, você sabe que aquela produtora vai entregar num certo tempo um filme. Então tem todas essas coisas que aqui eles não têm dinheiro público, é sempre dinheiro privado. Você tem investidores no seu filme, o que também torna as coisas um pouco diferentes, porque assim, no Brasil, por ser o dinheiro público, não existe uma pressão de fazer dinheiro com o filme. Obviamente todo mundo quer fazer dinheiro com o seu filme, porém não existe a pressão, porque aqui se você tem investidores, você tem aquela pressão de tipo, eu tenho que pagar esse cara de volta, né? Então você fica mais em cima de... São caras gigantes, né? Marcas gigantescas. Sim e não, porque tem filmes como Me Chame Pelo Seu Nome, que também tem um brasileiro envolvido, né? Esse filme foi feito por 4,5 milhões, mais ou menos, de dólares. E é um filme bem pequeno. Assim, 4,5 milhões é muito dinheiro, porém é pequeno. Porque os filmes maiores, assim, de estúdio, eles vão gastar pelo menos 50 milhões. Tirando marketing, publicidade, todas essas coisas. O filme em si vai ser pelo menos 50 milhões. Menos que isso para os estúdios, entre aspas, não vale a pena. Apesar dos filmes menores fazerem mais dinheiro. É um negócio muito louco. Quando a gente começa a falar da economia cascata, tipo, começa a ficar um negócio meio loucão mesmo. Não, isso aí eu não quero nem entrar nisso porque eu não vou entender a loucura que vai ser feita. Mas, então esse valor é mais ou menos uma média. Então, tipo assim, uma produção básica vai ser 4 milhões ali. E de um filme pequeno,
Então a gente já entende que vamos colocar uma média ali entre 30 e 40 milhões é o mínimo que precisa para um filme do padrão que vai pro cinema lá que a gente assiste. E a maioria desse... Porque assim, olhando, né, você fala desse valor, me parece muito dinheiro. Mas a grande parte desse dinheiro é em que você acha? Você acha não, você deve saber. Onde é o gasto maior? É em ator, é em equipamento, é em locação? Qual que é o maior gasto disso aí? Depende muito, né? Obviamente tem certas coisas, tipo, tem muitos atores que eles vão ter um mínimo ali. O Tom Cruise, para fazer os filmes dele, como eu falei, ele deve ganhar pelo menos uns 50 milhões ali. Mas basicamente esses filmes, eles sempre vão custar... Mas os mais baratos é de entre 1 milhão a 10 milhões e os de estúdio pelo menos 50 milhões para cima, porque tem toda uma estrutura onde se você gasta com roteiristas, você paga mais caro para um filme maior. Equipe, também você vai pegar uma equipe de certo valor que eles também cobram mais pela diária. E, obviamente, os atores você também vai cobrar, eles vão cobrar um valor maior, porque também dentro do sindicato tem os níveis de produção. Então, se você está numa produção que realmente tem mais dinheiro, o mínimo que você recebe como qualquer pessoa ali, equipe, ator, roteirista, o mínimo já aumenta também. Então, é onde os sindicatos também têm esse poder de ajudar você a receber um valor justo para o tamanho da produção que eles estão fazendo. É muita coisa, né? É muita coisa, mas deu para entender como que funciona todo esse rolê. Queria te agradecer pelo nosso papo, né? A gente acabou de ser notificado aqui que a gente não pode ficar gravando aqui e tal, mas chegaram tarde porque a gente já gravou, sei lá, tem muito tempo que a gente tá aqui. Queria te agradecer demais pelo seu tempo aí, de ter vindo aqui bater um papo com a gente. A minha ideia é fazer mais coisa aqui, a gente vai conversar ainda. Mas, cara, demais, assim, eu acho que é um exemplo pro brasileiro, né, de que se ele correr atrás, ele consegue, enfim, eu acho que, né, o pessoal das suas redes sociais vão ficar aqui, pô, o pessoal te acompanhar, enfim, e ver que vai ter, que eu vejo que você posta bastante conteúdo, enfim, enquete sobre filme, essas coisas muito legais. E até depois de fazer uma pergunta, vamos fazer rapidinho aqui, ó, pra você escolher, a gente tem sempre perguntas aleatórias no final, vou pedir pra você escolher seu filme favorito brasileiro e seu filme favorito gringo pra gente poder finalizar aqui. O meu filme favorito brasileiro acho que Central do Brasil. Central do Brasil? Central do Brasil. E por algum motivo hoje eu pensei no filme Tainá, Uma Aventura na Amazônia. Lembrei desse filme, é muito minha infância, gosto muito também. E Estômago, também gosto muito de Estômago, é um filme muito bom. Americano, eu gosto muito do Forrest Gump, Contador de Histórias. Esse filme é Tom Hanks, amo muito ele. Nossa, tem muitos filmes americanos também, então eu vou ficar só com esse, porque senão a gente fica uma lista gigante. Forrest Gump é o favorito de alguns amigos meus. E vamos finalizar, porque o segurança tá olhando pra gente ali de novo, antes que eu não quero ser preso aqui. Gabi, muito obrigado. Obrigada. Acompanhe as nossas redes sociais e se você não está inscrito no nosso canal, pô, estão aqui embaixo, da Gabi vão estar aqui também, o meu, tudo. Se inscreve, curte, compartilha, faz aquele stories. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima. Uhul!